Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde a todos. Aqui é a professora Rayane. Estamos aqui para mais uma aula de história, mais um encontro nosso com as nossas turmas do sexto ano. Tudo bem? Podemos começar? Estão empolgados? Caderninho, lápis, borracha, caneta na mão? Pois vamos começar mais uma aula. Meus amores, para iniciar, nós vamos revisar o que nós vimos na aula passada, tá bom? Na aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre a Antiguidade Clássica, né? Sobre Grécia, sobre Roma. Então, para começar, revisando a aula anterior, eu quero lembrar com vocês o que significa o termo Antiguidade Clássica. Quando vocês ouvem Antiguidade Clássica, de que vocês lembram? Claro, de Grécia, né, de Roma, mas o que significa Antiguidade Clássica? Bem, esse termo, ele surgiu por volta do século XIV. Então, não é um termo recente, é um termo antigo, né, bem antigo. Nós estamos no século XXI e surgiu por volta do século XIV. Lembrando que o século XIV começou no ano de 1301 e terminou no ano de 1400, ok? E a Antiguidade Clássica refere-se a um longo período que se estendeu aproximadamente do século VIII antes de Cristo, né, até o século V depois de Cristo, ou seja, muito tempo. E os legados culturais da Antiguidade Clássica? Nós aprendemos na aula passada que a Antiguidade Clássica, né, Grécia, Roma, deixaram para a gente um grande legado cultural, mesmo para nós aqui, nós, né, na nossa língua, no português, por exemplo. Então, vamos rever isso. Legados culturais. Gregos e romanos deixaram uma herança cultural, que vai desde a filosofia até a língua, né, no caso o latim, né, que a partir do latim, né, se originou várias outras línguas, não só o português, tá bom? Isso aqui nós estamos revisando um pouquinho da aula passada. Então, tem aqui herança cultural, derivados do latim, né? Do latim nós temos línguas, né, que originaram do latim o nosso português, por exemplo, mas também outras línguas, o francês, o espanhol, o italiano, o romano. Então, o latim é uma herança cultural lá desse período que nós estamos estudando, Antiguidade Clássica, ok? Outro item que nós podemos colocar como herança cultural desse período, na Grécia, caracterizou-se pelo equilíbrio, pela proporção e pela harmonia, né? A arquitetura. A sustentação dos edifícios, em especial dos templos, era definida pelo uso de colunas. Aí temos aqui o exemplo de 3 grandes colunas. Destacavam-se 3 estilos de colunas, né? O dórico, o jônico e o coríntio. Então, até a arquitetura é uma herança cultural desse período. O teatro também, né? O teatro ele nasceu na cidade de Atenas por volta do século VI a.C. Os teatros eram auditórios ao ar livre, semelhantemente temos hoje. Destacavam-se as comédias e as tragédias, e o teatro era considerado parte da educação dos gregos. Então, realmente é uma herança cultural deles, que nós temos até hoje. Em Atenas, o comércio era suspenso durante os festivais dramáticos e até as mulheres eram bem recebidas no teatro, ok? Então, nós vimos aqui herança cultural na Antiguidade Clássica. O que nós herdamos desse período? O que nós herdamos? A nossa língua, né, derivada do latim, a arquitetura, o teatro, os Jogos Olímpicos. Eu tenho certeza que os meus queridos alunos gostam muito de jogos. E quando chega o período dos Jogos Olímpicos? Então, todos nós gostamos, né? Ficamos torcendo pelo nosso país. Mas, o que eu quero dizer? Os Jogos Olímpicos é uma herança cultural também desse período da história que nós estamos estudando.
Olha só o que está dizendo aqui. Os Jogos Olímpicos foram criados pelos antigos gregos. O primeiro deles aconteceu em 776 a.C., ou seja, tem um tempinho, né? Na cidade de Olímpia. Os jogos eram uma homenagem aos Zeus e eles ocorriam de 4 em 4 anos e tinham um caráter esportivo, cívico e também religioso, do qual faziam parte somente os gregos, certo? Tudo bem até aqui? Então aqui eu fiz uma breve revisão da aula passada. Antiguidade clássica, o que foi a Antiguidade clássica, em que período mais ou menos surgiu, os legados culturais, né? A nossa língua, a arquitetura, teatro, Jogos Olímpicos, tudo bem? Só para a gente se situar um pouco antes de começar a nossa aula de hoje. Então, o tema da nossa aula de hoje é a formação política da Grécia Antiga e a questão da cidadania, tá bom? Esse é o tema da aula de hoje. Então, o que eu preparei aqui para vocês? Ao falarmos do legado dos gregos, ou seja, da herança, daquilo que eles deixaram para nós, para o nosso mundo contemporâneo, para o nosso mundo atual, percebemos que muitos textos ressaltam como as experiências políticas experimentadas em Atenas serviam de base para a construção do regime democrático. Mas não podemos afirmar que a ideia de democracia entre os gregos seja a mesma do mundo contemporâneo. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Que quando a gente lembra do legado, da herança, daquilo que os gregos deixaram para nós nos dias de hoje, nós percebemos que muitos textos, né, muitos escritores, muitos artigos, muitos textos, eles ressaltam as experiências políticas em relação à política experimentada lá em Atenas naquele período, né, que serviram de base, né, de sustento, alicerce para a construção do regime democrático. Acontece que é importante ressaltar, é importante destacar que a democracia daquele período não é a mesma democracia que nós temos hoje, certo? Tudo bem? Agora, antes de continuar, eu quero abrir esse parêntese aqui com vocês. Professora, você acabou de dizer, professora, que não podemos afirmar que a ideia de democracia que havia lá entre os gregos, lá na Antiguidade Clássica, não é a mesma ideia de democracia que nós temos hoje. Mas, professora, me diga mesmo o que significa democracia. Vamos refletir um pouco. Sabemos que a palavra democracia nasceu na Grécia, especificamente em Atenas, no período clássico, sendo composta pelos radicais demos e kratos, que significam respectivamente povo e governo, certo? Em linhas gerais, a democracia é definida desde a antiga Grécia, como governo do povo. Então, democracia lá na Grécia significava o quê? Governo do povo, governo popular. Em contraposição a outras formas de governo que também remontam à Idade Antiga. Quer dizer, naquele mesmo período, existiam outras formas de governo, né? Como a monarquia, a oligarquia, a aristocracia, certo? Então, a democracia, ela nasceu aonde? Na Grécia. Em que cidade? Atenas. E o que significa realmente a palavra democracia? O termo democracia significa governo do povo, governo popular. Continuando. Para os gregos, a noção de democracia era bastante diferente da que nós temos hoje, tá bom? Então, a democracia ela surgiu aonde? Lá na Grécia, especificamente em Atenas. Mas não é a mesma noção de democracia que nós temos hoje, tá bom? É bastante diferente. A condição de cidadania era estabelecida por pressupostos que excluíam boa parte da população. Então, lá naquele período, cidadania era uma condição que excluía várias outras pessoas, tá? Não era universal.
era algo, a cidadania ela excluía boa parte da população. Por exemplo, os escravos, as mulheres, os estrangeiros, os menores de 18 anos, eles não poderiam participar das questões políticas de seu tempo. Tá bom? E lá foi onde surgiu, né, a democracia, e lá cidadania era isso. Então é diferente dos dias de hoje? Com certeza é diferente dos dias de hoje, tá bom? Quero que vocês lembrem-se disso. Na concepção desta antiga sociedade, aqueles que não compartilhavam dos mesmos costumes de Atenas não poderiam ter a compreensão necessária para escolher o melhor para a polis, ou seja, para a cidade. Então, o que eles entendiam? Se as pessoas não compartilhavam dos mesmos costumes dessa cidade, elas não teriam como escolher o melhor para essa cidade. Era esse o raciocínio. A exclusão feminina. Por que se excluía a mulher, né? Por que se excluíam os escravos? Bem, a mulher se assentava na inferioridade natural, reservada ao sexo feminino. Então, a mulher é considerada inferior e ponto final. Naturalmente inferior. E os escravos, professora? Por que os escravos também não eram considerados cidadãos, não participavam dessa democracia? Bem, os escravos eram politicamente marginalizados, né? Eles não tinham o preparo intelectual necessário para exercer a política, tá bom? Conclusão. A distância entre a democracia grega, naquele período que nós estamos estudando, na Antiguidade Clássica, e a democracia atual, ou seja, nos dias de hoje, essa que nós conhecemos hoje, nos mostra que com o passar do tempo, os homens elaboram novas possibilidades, né? Claro que se passou muito tempo daquele período até hoje, não é? Com certeza. Então, os homens elaboraram durante esse período muitas outras possibilidades e muitas vezes, lançando seu olhar para o passado, fazem com que a vida de seus próximos seja transformada pelo movimento de ideias que torna a nossa espécie marcada pelo signo da diversidade. Então, concluindo, resumindo, essa democracia que surgiu lá na Grécia não é a mesma que nós conhecemos hoje. Originou lá, mas não é exatamente como a democracia que nós temos hoje. Existe uma diferença, tá bom? E o que a gente conclui com isso? Que com o passar do tempo, com o passar dos anos, a transformação das sociedades, os homens vão elaborando novas possibilidades, ok? Gostaram da aula de hoje? Eu espero que tenham gostado, tá bom? Então agora nós vamos ficar interagindo no nosso grupo do WhatsApp. Conto com a presença de todos. Também vocês irão receber uma atividade que vocês deverão fazer, ok? Então fiquem com Deus, um beijo no coração e bons estudos!